Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais do termo desconhecido, ok? Pode ser que alguém tenha ficado com alguma dúvida e aí a tia Flávia vai falar um pouquinho mais dessa parte da matemática, tá certo? Para encontrar o termo desconhecido, temos que fazer a operação inversa. Representamos o termo desconhecido com uma letra, com formas geométricas ou qualquer outro símbolo que eu queira. Por exemplo, quando vocês tiverem passado de ano, tiverem lá a partir do 6º ano, geralmente o termo desconhecido ele é representado por uma letra, no caso X ou Y. Vocês vão aprender mais tarde. Por enquanto, geralmente, a gente representa o termo desconhecido por formas geométricas, um quadradinho, ou um triângulo, ou um círculozinho, mas ele pode ser representado da forma que você achar melhor, ok? Nós estamos acostumados a encontrar os termos das operações que representam as soluções das operações. Por exemplo, na adição a gente sempre encontra a soma ou total, na subtração a gente encontra o resto, na multiplicação a gente encontra o produto, na divisão a gente encontra o quociente, ok? Então, nós estamos acostumados a encontrar esses termos. Mas, a partir desses termos que nós já encontramos, se algum outro termo estiver faltando nas nossas operações, nós podemos descobri-los. Ok? Se nós tivermos um termo e a resposta, nós podemos encontrar o outro termo faltante, o outro termo que ainda não é conhecido. E aí, nesse caso, nós já teremos uma igualdade. Quando temos um sinal de igual, estamos querendo dizer que tudo que está antes do sinal de igual é igual a tudo que está depois do sinal de igual. Por exemplo, 10 mais 3 é igual a 13. Todo mundo concorda. Ou então podemos dizer que 10 mais 3 é igual a 8 mais 5. 10 mais 3 é igual a 13. E 8 mais 5 também é igual a 13. Então, eu posso dizer que 10 mais 3 é igual a 8 mais 5. Ou ainda eu posso dizer que 10 mais 3 é igual a 2 vezes 5 mais 3. 10 mais 3 é igual a 13. E 2 vezes 5 é igual a 10, mais 3 também é igual a 13, ok? Agora, observe. Eu tinha lá em cima 10 mais 3 igual a 13. Se eu passar o 3 para o outro lado do sinal de igual, eu vou ter que colocar ele na operação inversa. Se antes do sinal de igual ele estava somando, eu vou ter que passar ele depois do sinal de igual, subtraindo. Então, 10 é igual a 13 menos 3. Todo mundo concorda? A mesma coisa no outro exemplo que foi dado em cima. 10 mais 3 é igual a 8 mais 5. Então, 10, vou passar o 3 para o outro lado. Repito, 8 mais 5. E se o 3 estava somando antes do sinal de igual, ele vai subtrair depois do sinal de igual. Então, menos 3. 10 é igual a 8 mais 5, menos 3. Ou ainda, aquele último exemplo que eu dei em cima. 10 mais 3 é igual a 2 vezes 5 mais 3. Então, vou passar o 3 para o outro lado, para depois do sinal de igual. 10 vai ser igual a 2 vezes 5 mais 3, repito tudo que está depois do sinal de igual, e coloco o 3 que estava antes somando, antes do sinal de igual ele estava somando, eu coloco depois do sinal de igual, ele subtraindo. Então, olha lá, se invertermos a posição de um número na igualdade, temos que fazer a operação inversa com ele. Portanto, se o número está
antes do sinal de igual, fazendo uma determinada operação, ao passarmos ele para depois do sinal de igual, ele terá que fazer a operação inversa. Lembrando que as operações inversas são a adição e a subtração, ou seja, a adição é inversa da subtração e a subtração inversa da adição. E multiplicação e divisão. A multiplicação é inversa da divisão e a divisão inversa da multiplicação. Vamos a alguns exemplos para entender melhor. Com adição e multiplicação. Temos lá 12 mais um triângulo é igual a 15. Então, o triângulo vai ser igual a 15. Passei o 12 para depois do sinal de igual. Ele estava somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. 15 menos 12 igual a 3. Como a ordem das parcelas não altera, eu não vou ter problema também em fazer caso o meu termo faltante seja o primeiro termo. Então, o triângulo mais 3 é igual a 15. Da mesma forma que eu fiz em cima, eu vou fazer aí embaixo. O triângulo é igual a 15, passo 3 para o outro lado, subtraindo. 15 menos 3 vai ser igual a 12. A mesma coisa acontece com a multiplicação. 12 vezes um quadradinho é igual a 48. Então, o quadradinho é igual. Mantenho o 48 e quando eu passo 12 para o outro lado, se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, o quadradinho é igual a 4. Também, se for o primeiro termo, eu não vou ter problema de fazer essa operação. Então, vamos lá. Quadrado vezes 4 é igual a 48. Então, quadrado é igual a 48, passei o 4 para o outro lado, dividindo. Dividido por 4 é igual a 12. Para essas duas operações, adição e multiplicação, as duas têm uma propriedade que diz que a ordem das parcelas ou fatores não altera a soma ou o produto. Então, tanto faz se estamos tentando encontrar o primeiro ou o segundo termo dessas operações. Já com a subtração e a divisão, isso não acontece, porque com essas duas operações, se nós alterarmos a ordem dos termos, alteramos também o resultado. Temos que prestar atenção quem estamos tentando encontrar, ok? Vamos lá. Se a gente estiver tentando encontrar o minuendo, eu tenho triângulo menos 3 igual a 15. Então, eu sei que 15, olha a identidade de uma subtração. O resto mais o subtraendo é igual ao minuendo. Esta é a identidade da subtração. Então, é isso que eu tenho que usar. Então, vamos lá. Triângulo menos 3 é igual a 15. Minuendo menos 3, que é o subtraendo, é igual ao resto, que é 15. Então, o triângulo é igual a 15, passei para o outro lado, mais 3 igual a 18. Triângulo é igual a 18. Mas e se eu estiver querendo achar o subtraendo? Vamos lá. A identidade da minha subtração diz que o resto é igual, o minuendo é igual ao resto mais o subtraendo, certo? Então, eu tenho que fazer com que isso apareça. Então, 18 menos triângulo é igual a 15. Eu mantenho o 18, que é o meu minuendo. O minuendo é igual a 15, que é o resto, mais o subtraendo, ok? Só que quem eu estou querendo achar não é o triângulo? Eu tenho que deixar o triângulo isolado. Então, eu vou fazer 18 e passar o 15 para o outro lado. Se o 15 está somando, ele vai passar para antes do sinal de igual, diminuindo.
subtraindo. 18 menos 15 é igual ao triângulo. Então, o triângulo é igual a 3. Ok? A mesma coisa vai acontecer com a divisão, porque também se eu alterar o dividendo com o divisor, vai me dar problema, vai me dar soluções diferentes. Então, vamos lá. Se eu tenho um quadrado dividido por 4 é igual a 48, eu vou dizer que esse quadrado é igual, mantenho o 48, passo 4 para o outro lado do sinal de igual. Se ele estava dividindo, ele passa multiplicando, e aí eu tenho o resultado do quadrado, que é igual a 192. Simples, né? Mas se eu for achar o divisor, aí eu tenho que pensar, porque a identidade de uma divisão é que o quociente vezes o divisor é igual ao dividendo, ok? Então, é isso que eu tenho que fazer na minha operação. Eu tenho lá 192 dividido por um número quadrado é igual a 48. Então, eu vou dizer que o meu dividendo é igual ao meu quociente vezes o meu divisor. Então, 192 é igual a 48 vezes o quadrado. E aí, eu quero encontrar quem? O quadrado. Então, eu tenho que isolar o quadrado. Repito 192 e passo o 48 para o outro lado do sinal de igual. Se ele estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, 192 dividido por 48 é igual ao quadrado. Logo, o quadrado é igual a 4. Conseguiram compreender? Então, agora, sabendo disso, vamos resolver alguns problemas. Então, vamos lá. O primeiro. O dobro de um determinado número mais uma dezena é igual a 22. Que número é esse? Então, vamos lá. Uma bola, que é um número, vezes 2, porque eu quero o dobro de um número. Então, eu tenho um número vezes 2 mais 10. O dobro de um número, ou seja, o número vezes 2, mais uma dezena. Quanto é uma dezena? 10. É igual a 22. Para ficar mais bonito, esse número vezes 2, eu posso dizer que é 2 deste número, 2 círculos, ok? Eu, então, não preciso colocar o sinal de multiplicação, porque se eu tenho duas bolas, eu já sei que é 2 vezes aqui alguma coisa. Mais 10 é igual a 22. Então, eu vou começar a deixar a minha bola isolada. 2 vezes a bola é igual a 22. Passo 10 para o outro lado, vai ficar menos 10, porque ele estava somando. 2 bolas é igual a 12. 22 menos 10 é igual a 12. Então, agora, eu vou isolar completamente o meu círculo, a minha bola. E aí, o 2, que nesta parte está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar bola é igual a 12 dividido por 2. Portanto, eu tenho que o resultado da bola é 6. E a minha resposta é, esse número é 6. Ok? Vamos para mais um exemplo. Em uma estante tem 64 livros. A quantidade de livros tipo brochura é o triplo da quantidade de livros tipo espiral, mais 4 livros. Quantos livros brochura e quantos livros espiral temos nessa estante? Então, vamos lá. Eu tenho que a quantidade de livros espiral é um número desconhecido, certo? E o problema está me dizendo que a quantidade de livros brochura é essa quantidade de livro espiral vezes 3 mais 4. Olha lá, a quantidade de livros tipo brochura é o triplo. Se é o triplo, é vezes 3.
mais 4 livros. Então, vamos montar a nossa igualdade. Eu tenho a quantidade de livros espiral mais... Qual é a quantidade de livros brochura? É a quantidade de livros espiral vezes 3 mais 4. Vai ser igual a 64, que é o meu total. Então, eu tenho... Vamos arrumar, vamos botar mais bonitinho. Pentágono, que foi como eu chamei o meu número desconhecido, mais 3 pentágonos mais 4 igual a 64. Então, eu vou poder somar os pentágonos. Um pentágono mais 3 pentágonos, eu tenho 4 pentágonos. Mais 4 que eu já tinha lá é igual a 64. Continuando, nós temos que 4 pentágonos é igual. Repito 64, passo mais 4 para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Então, vai ser menos 4. 4 pentágonos é igual a 60. Então, o pentágono é igual. Se o 4 estava multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. O pentágono é igual a 15. E aí, a resposta é, nós temos livros espiral 15 e livros brochura 49. Ah, por que, tia? Eu não achei o valor do pentágono. Quem é o pentágono? É a minha quantidade de livros espiral. E a minha quantidade de livros brochura? É o 15, que é o pentágono, vezes 3 mais 4, que é igual a 49. Ok? E agora vamos para mais um exemplo e finalizar. A soma de dois números consecutivos mais 9 é igual a 48. Quem são esses números? Então, vamos lá. Primeiro, o problema está me dizendo que são dois números consecutivos. O que são números consecutivos? É um número que vem depois do outro. Então, se é um número que vem depois do outro, todos concordam que um número é, por exemplo, um quadrado e o outro número vai ser o quadrado mais 1, porque é o que vem logo depois. Então, é isso que nós vamos colocar. O número menor é um quadrado e o número maior é o quadrado mais 1. Só que o problema está dizendo que a soma desses dois números mais 9 é 48. Então, vamos arrumar. Quadrado, que é o número menor, mais quadrado mais 1, que é o número maior, mais 9 é igual a 48. Então, 2 quadrados mais 1 mais 9 é igual a 48. 2 quadrados mais 10 é igual a 48. 2 quadrados igual, passei o 10 para o outro lado. Se ele estava somando, ele passa subtraindo. 48 menos 10, 2 quadrados são iguais a 38. Se aí eu estou dizendo que 2 quadrados são iguais a 38, o 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu encontro que o quadrado é igual a 19. Se eu encontrei que 19 é o número menor, o número maior é o quadrado mais 1, então o número maior é 20. Minha resposta, os números são 19 e 20. Espero que eu tenha conseguido ajudar, tenha tirado dúvida de quem tinha dúvida e vamos fazer mais um pouco de exercício. Quem não fez os exercícios do livro, façam. E eu vou estar passando mais uns exercícios para vocês. Vai estar na plataforma, ok? Um beijo no coração de cada um. Não esqueçam de estar passando as atividades por e-mail, ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau.